Essa é uma ilha que fica num lago, que fica numa ilha, que fica num lago, que fica numa ilha. E esse é um triângulo proibido onde ninguém pode entrar, que fica num parque lá no norte da Califórnia. Dentro dele vive Hyperion, o ser vivo mais alto do mundo. E hoje em dia é proibido entrar, para proteger essa árvore. Pois é, o mundo está cheio de coisas curiosas, e tem várias perguntas de coisas pequenas que a gente se faz todo dia, mas a gente não sabe a resposta. Por exemplo, por que tem tanto país que termina com estão? Por que a grande maioria das bandeiras são retangulares? Qual que é a cidade mais vazia do mundo? E será que a Terra é chata mesmo? Então aqui vai 10 curiosidades do nosso planeta que talvez você não saiba. Alô, alô, YouTube! Número 1. Por que tanto estão? Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Irão, Azerbaijão e até Butão. Todos terminam com esse ão no final, ou estão. E isso não é só em português, acontece com várias, se não todas as línguas. A maioria usando uma variação de an no final. Por quê? Tem algum significado? A resposta é sim. Tudo isso é por causa do Irã, ou melhor, a Pérsia. Pois é, a Pérsia ela foi por muito tempo o centro do mundo, ou pelo menos uma das maiores potências, que aliás, a gente tem esse outro vídeo sobre as maiores potências que já existiram. Dá uma olhada depois clicando no izinho aqui em cima. Por causa disso, eles influenciaram muito o mundo, inclusive o seu idioma. Por exemplo, limão, bazar, caravana e outras palavras vêm do persa. Então se a gente for olhar no mapa, a maioria desses países, eles tudo um dia já fizeram parte do Império Persa, ou tiveram influência deles. Stão em persa significa terra. Então, Tajiquistão é a terra dos tajiques, Afeganistão é a terra dos afegãos, terra dos uzbeques, dos turcomenos e assim por diante. Algo parecido aconteceu com o inglês e outras línguas germânicas, que usam land no final, que também quer dizer terra, terra dos ingleses, dos escoceses, dos finlandeses e por aí vai. Número 2, bandeiras. Por que a grande maioria das bandeiras são retangulares? E a maioria bem simples, com só algumas cores. Bem, isso é uma longa história que até talvez merece seu próprio vídeo, mas mega resumindo, lords, marinha, colonialismo e nacionalismo. Bandeiras têm sido usadas por muito tempo em civilizações diferentes, e elas tinham vários formatos diferentes, nem sempre era de pano até. Alguns especialistas acreditam que foi a Ásia que começou a usar mais bandeiras de pano, e provavelmente foi introduzido para a Europa através dos árabes. Na Idade Média, lordes, reis, imperadores, eles usavam brasões para se identificar, principalmente em batalhas. Mas não necessariamente eles eram retangulares, e muitos o desenho tinha muito mais detalhes e cores. Mas na época de exploração, muitos preferiam ter uma bandeira mais simples, para mais facilmente poder ver em longa distância e saber de quem que é aquele navio. E eles preferiam usar a forma retangular porque ela balança melhor no vento. Aí quando veio a Revolução Francesa, os reis foram ficando menos populares em vários países, e muitos começaram a criar suas próprias bandeiras que não representavam um rei ou uma família, e sim uma nação. E esse sentimento de nacionalismo se espalhou. Aí o colonialismo ajudou a espalhar essas ideias. Claro que tem exceções, como as bandeiras quadradas da Suíça e do Vaticano, e aquela bem legal do Nepal. Número 3, o nome é mais longo. Qual que é o país que tem o nome mais comprido? Bem, muitos vão dizer que é Sri Lanka, que o nome oficial é República Democrática Socialista do Sri Lanka, totalizando 40 letras, pelo menos em português. Em segundo lugar é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, com 38 letras, empatado com República Democrática de São Tomé e Príncipe. Tá, mas isso é sem graça. Mas fica muito mais interessante se a gente considerar também nomes de locais. Por exemplo, o nome do local mais comprido é a capital da Tailândia, Bangkok. Eu sei, esse parece bem curtinho, mas esse na verdade não é o nome da capital. Não se sabe direito de onde vem esse nome na verdade. Tem várias teorias diferentes, mas esse era o nome para se referir à capital da Tailândia mais usado por estrangeiros, que acabou pegando pelo resto do mundo. Aí veio esse rei que moveu a capital para o outro lado do rio e mudou o nome para Krung Thep, que significa Cidade dos Anjos, ou mais oficialmente Krung Thep Maha Nakhon. Mas mesmo com essa mudança, o resto do mundo continuou e ainda continua chamando de Bangkok. Esse nome também parece curto, mas ele também é uma abreviação. O nome cerimonial da cidade é tudo isso daqui. Eu não sei falar tailandês, mas traduzindo é a Cidade dos Anjos, grande cidade, a residência de Buda, de Esmeralda, a cidade indestrutível do deus Indra, a grande capital do mundo dotada de 9 joias preciosas, a cidade feliz, repleta do grande palácio real, que se assemelha à morada celestial, onde Deus encarnado governa, a cidade dada por Indra e construída por Witsankan. Alguns vão falar, tá, mas esse é um nome composto, não é uma palavra só para o nome que é mega comprido. Por exemplo, tem uma cidade lá no Reino Unido que o nome dela tem 58 letras. Mas esse nome ainda assim é anão comparado com
com o nome dessa colina lá na Nova Zelândia, que tem 85 letras. Taumata, Hakatang, Hangako, Awalta, Mateatu, Iripu, Kakakiki, Mangahorono, Kopokai, Renu, Akitanatahu. Algo assim. Agora, qual que é o nome mais curto? Aí tem vários candidatos, porque aparentemente tem algumas cidades e vilas com só uma letra. Por exemplo, essa vila aqui da Dinamarca. Número 4. Quantas pessoas existem? Ninguém sabe. Como assim, plano piloto? Não é 8 bilhões de pessoas? Sim, mas sabia que esse número é aproximado? Pois é, as agências que fazem essas contas, elas são muito boas fazendo isso. E elas usam várias fontes para chegar a um número bem aproximado de quantas pessoas estão vivas hoje. Mas, mesmo assim, elas têm uma margem de erro de 2 a 3%. Isso quer dizer que pode existir entre 1 a 300 milhões de pessoas nesse planeta que talvez não existam. Imagina, se tem um erro de 300 milhões de pessoas, isso é mais que a população do Brasil inteiro. Seria como se a gente fosse deletado do mapa. Que, aliás, a gente tem alguns shorts que a gente fala sobre isso também. E agora eu pergunto, quantas camisetas da Insider será que existem por aí? Bem, eu sei que tem muitas marcas por aí tentando imitar, já que as camisetas deles são muito boas mesmo. Mas só a Insider é Insider. Não importa qual a qualidade do algodão que outros vão falar. Pode ser algodão prima, premium, egípcio, sei lá. Eles ainda são parecidos com algodão comum. Já a Insider tem uma das minhas camisetas favoritas, a Tech T-shirt. Elas são feitas de modal, que é um tecido muito bom, que não precisa passar, não desbota, não aperta, não fica com odor. Sério, gente, a gente até deu um banho de ovo no Ricardo e não impregnou. Além também dessas camisetas durarem bastante. No site da Insider, eles também têm várias outras peças de roupas muito boas. Então dá uma olhada clicando no link que eu coloquei na descrição e no comentário fixado. Com o código PLANO15, você ainda ganha 15% de desconto. Além de comprar uma camiseta boa, que vai durar bastante, você também super ajuda o canal. Número 5. Cidade mais vazia. Como a gente estava falando de população, a gente sabe que Tóquio é a cidade mais populosa do mundo. São Paulo está no topo da lista também, tendo 22 milhões de pessoas, sendo a cidade mais populosa, não só da América do Sul, mas de todo o hemisfério sul do mundo. Agora, qual que é a cidade mais vazia do mundo? Para muitos, é Rum, uma cidade lá na Croácia, que somente tem uma população de 30 pessoas. Mas tem uma outra vila lá nos Estados Unidos chamada Monowi, em Nebraska. E lá só tem uma pessoa morando. Isso mesmo, a Elsie Eiler. Antigamente tinha algumas pessoas na cidade, mais de 100 mais ou menos. Chegou uma hora que só sobrou a Elsie e o marido dela. Mas depois ele veio a falecer. E ela continuou lá, agindo até hoje como a prefeita. E até todo ano faz um plano municipal para a vila. Número 6. O grande sono. Você é alguém que dorme cedo ou tarde? Bem, se você dorme às 7 da noite, então parabéns, você está dormindo com a maioria das pessoas do mundo. Como assim? Às 7 horas, no horário de Brasília, é a hora que a maioria dos seres humanos estão dormindo. É a meia-noite em Paris, 1 da manhã em Cairo, 3:30 da manhã em Delhi, amanhecendo na China, ou seja, de 70 a 80% de pessoas do mundo estão dormindo. Tá, talvez aqui seja um pouco cedo pra gente dormir, e dependendo da época do ano e do local, pode estar claro ainda. Aliás, sabia que 8 de julho é o dia mais claro do planeta Terra? Como assim? Olha esse lado do planeta, tem quase nada aqui, e quase ninguém. Então, grande parte do tempo, quando tá noite aqui, do outro lado do mundo, que é onde tem a maioria das coisas, tá de dia, e nas pontas o sol tá se pondo ou nascendo. Um fenômeno interessante acontece no dia 8 de julho, às 8h15 da manhã. Somente nessa região tá escuro, e ainda é dia para 99% dos humanos. Em contrapartida, no dia 6 de dezembro, às 3h56, o Sol vai estar embaixo da linha do horizonte para aproximadamente 86% dos humanos aqui na Terra, sendo o dia mais escuro do planeta. Tirando a nós, obviamente, porque nesse horário vai estar bem claro ainda. Falando em horários, número 7, fuso horário. De cara, parece que os fusos horários deveriam seguir o Sol, né? Tipo, o Sol nasce tal hora e se põe outra hora. Ou pelo menos todo mundo nessa linha tinha que estar mais ou menos no mesmo fuso horário. Mas a gente sabe que não é bem assim. Vários países, eles dobram essas linhas do fuso horário para tentar encaixar melhor para eles. No Brasil, a gente tem 3 fusos horários. O horário de Brasília, que é o horário da maioria que os brasileiros usam, o horário do Amazonas e o horário do Acre. Minto, na verdade a gente tem 4 fusos horários, porque também tem o horário de Fernando de Noronha, onde realmente o Sol nasce primeiro no país. Só não é uma linha retinha por causa dos estados, senão a gente teria estado que teria 2 horários diferentes. A Argentina, ela tá no mesmo fuso horário do horário de Brasília, mesmo eles estando mais embaixo de Manaus. O Chile, ele esticou aqui para colocar umas ilhas no mesmo fuso horário, que aliás não é o mesmo fuso horário do país que está logo em cima deles, o Peru.
O país que tem mais fusos horários diferentes, como se deve imaginar, é a Rússia, com 11. Ou seja, enquanto o dia começa em um lado, ele está terminando no outro. Mas o que eu achei mais interessante foi a China, que, apesar de ser um país enorme, podendo ter vários fusos horários, talvez 3 ou 4 até, eles escolheram ter somente um para o país todo. Isso faz com que algumas partes do país não se alinhem muito bem com o Sol. Por exemplo, lá no extremo leste, tem dias no ano em que o Sol nasce às 10 da manhã e se põe às 9 da noite. Se você atravessar a fronteira aqui indo para a Índia, ao meio-dia, ao cruzar a fronteira vai virar 9 da manhã. Na verdade, 9h30, porque lá, por algum motivo, eles usam um fuso horário quebrado. Pois é, fuso horário é muito interessante e tem mais coisas bizarras por aí. Se inscreve aqui no canal se você quer ver um vídeo só sobre isso. Mas vamos para número 8, continentes. Muita gente sabe que milhões de anos atrás, os continentes estavam todos juntos no que chamam de Pangeia, e com o tempo foram se separando. Por isso que o Brasil parece caber certinho na África. Um dia eles foram juntos. A Índia, por milhares de anos, foi uma ilha, se separando de nós uns 130 milhões de anos atrás, viajando relativamente bem rápido, se juntando na Ásia uns 55 milhões de anos atrás. E eles continuam pressionando para cima, daí que surgiu o Himalaia, né? Mas o fato que eu achei interessante é, você sabia que a Austrália, ela quase se encaixa perfeitamente lá na América do Norte? Pois é, parece que é outro caso, que nem o Brasil e a África. Só que é puramente coincidência. Ah, mas então como é que a gente sabe que o Brasil e a África também não é coincidência? Por vários motivos. Um deles é que eles encontraram vários fósseis de plantas e animais da mesma espécie nos dois continentes e que viveram na mesma época. A gente também consegue ver que por um período de tempo, os dois tinham o mesmo clima. E a placa dos dois ainda estão se movendo e se separando. Aliás, sabia que os continentes se movem em uma média de 1,5 centímetros por ano? Isso é mais ou menos a mesma velocidade que as unhas crescem. Então tá aí um fato interessante para você pensar a próxima vez que for cortar suas unhas. Número 9, continente pingando. Outra coisa interessante sobre continentes, você já percebeu que parece que os continentes estão tipo escorrendo, pingando? Tipo, quase todo pedaço de terra parece que está derretendo, escorrendo para baixo, formando uma poça lá no sul. Bem, muita gente percebeu isso. Tem até um nome em inglês, Continental Drip. Mas esse fenômeno também é puramente coincidência. O nosso cérebro, ele tem a tendência de achar padrões em coisas que não tem nada a ver. Isso também tem nome, se chama apofenia. Por isso que a gente fala que a Itália parece uma bota, que o Rio Nilo parece o Vietnã, Namíbia e Zimbábue parece o quadro da criação de Adão, Finlândia parece uma mulher acenando, as Américas virando parece um pato, e por aí vai. Aliás, aposto que alguns desses você nunca mais vai conseguir desver. E por último, a Terra é plana. Calma, não sou terraplanista não, mas o que eu tô querendo dizer é o relevo. O mundo, ele não é tão acidentado como a gente pensa. Quando a gente olha no mapa de relevo, parece que é bastante, né? Se um gigante fosse segurar a Terra na mão, é de se imaginar que ele seguraria uma bola cheia de falhas, calombos e buracos. Mas na verdade, não. Vamos ver o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, com quase 9.000 metros de altitude. Se a gente corta eles no meio e aí dá um mega zoom para fora, a majestade desse monte, ele some comparado com todo o tamanho colossal da Terra. Pois é, o nosso planeta ele tem 12,7 milhões de metros de largura. Então, se um gigante fosse colocar a mão na Terra, ele ia sentir como se fosse uma bola lisa. Quão liso? Bem, o Michael lá do canal Vsauce, que é um canal muito bom aliás, ele calculou isso e ele diz que a Terra ela é um pouco mais lisa que uma panqueca, só que não tão lisa quanto uma bola de bilhar. Mas com certeza o gigante ia se molhar muito, né? Já que 71% do planeta é coberto por água. Bem, não muito. Se a Terra fosse do tamanho desses globos que a gente vê em escolas, o volume de água seria uns 14 mililitros. Essa medida nem aparece em copos de medir que você acha em uma cozinha normal por aí. Ou seja, o gigante ele ia conseguir secar a Terra toda com um papel toalha. Pois é, o mundo tem muitas curiosidades. Dá pra fazer até um outro vídeo. Quem sabe se esse vídeo aqui alcançar uns 20.000 likes, a gente faz um outro. Mas se não quiser esperar e ver mais coisa interessante, clica nesse vídeo aqui para ver qual que é a maior fronteira do mundo. E talvez ao mesmo tempo a mais sem graça. Ou clica nesse outro vídeo aqui para ver qual que é a menor fronteira do mundo. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, gente. Obrigado pelo apoio de todos os membros do canal e nos vemos na próxima.